Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Algumas nações receberam a reforma de braços abertos, como uma mensagem do céu. Outras terras excluíram a luz do conhecimento bíblico quase que completamente. Esse foi o caso da França. A verdade e o erro lutaram pelo domínio por séculos, até que, por fim, a verdade do céu foi empurrada para fora do país. Os limites colocados pelo Espírito de Deus foram removidos de um povo que havia desprezado o dom de sua graça. E o mundo inteiro viu o que acontece quando as pessoas rejeitam a luz de maneira obstinada. Na França, a guerra contra a Bíblia levou à Revolução Francesa, um nítido resultado do fato de Roma ter proibido as Escrituras. O movimento apresentou o quadro mais vívido que o mundo já viu das consequências do ensino da Igreja de Roma. Em Apocalipse, capítulo 11, João aponta os terríveis resultados que sobreviriam de maneira especial à França em decorrência do domínio do homem da iniquidade. No capítulo 11, versos 1 e 2, nós lemos: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que habitam e adoram naquele. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés da cidade santa. Esse texto fala de um período profético de 42 meses em que o papado dominaria. Nos livros de Daniel e Apocalipse, nós encontramos 3 expressões para esse mesmo período: 42 meses, 1260 dias, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Eles correspondem ao período em que Roma oprimiria a Igreja de Cristo. Esse período começou lá, em 538, e terminou apenas em 1798. Na ocasião, o exército francês prendeu o Papa e este morreu no exílio. Era então o Papa Pio VI. Desde então, a hierarquia papal nunca mais conseguiu exercer o poder que tinha antes. A perseguição da Igreja não continuou ao longo dos 1260 anos completos. Em sua misericórdia por seu povo, Deus encurtou esse período de ardente prova por influência da Reforma Protestante, levada avante por Martim Lutero. As 2 testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, verso 3, elas representam as Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos. Elas testemunham da permanência da lei de Deus e também do plano da salvação. Em Apocalipse 11 é dito que elas profetizariam vestidas de pano de saco. O que isso significa? Quando a Bíblia foi proibida e seu testemunho foi pervertido, quando aqueles que ousavam proclamar suas verdades eram traídos, torturados, martirizados por sua fé ou forçados a fugir em busca de segurança, isso que significa as 2 testemunhas profetizarem em pano de saco. Em Apocalipse, no capítulo 11, verso 7, ainda João afirma que quando as 2 testemunhas estivessem se aproximando do fim da sua obra de obscuridade, a besta que vem do abismo guerrearia contra elas. Encontramos aqui uma nova manifestação do poder satânico. Embora professasse reverência pela Bíblia, a prática de Roma era manter as Escrituras trancadas em uma língua
desconhecida, escondidas do povo. Apocalipse 11:8 fala de uma grande cidade. Esta grande cidade, em cujas ruas as testemunhas seriam mortas e onde o cadáver delas ficaria, é o Egito espiritual. De todas as nações na história bíblica, o Egito foi a que negou com maior ousadia a existência do Deus vivo e resistiu às suas ordens. Nenhum governante jamais ousou se rebelar contra o céu com uma arrogância maior que o rei do Egito, Faraó. Ele chegou a afirmar: "Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair?" Isso é ateísmo. É a nação representada pelo Egito na profecia ecoaria uma negação semelhante em relação ao Deus vivo, demonstrando um espírito semelhante de rebeldia. A grande cidade, então, da profecia é também comparada a Sodoma espiritual. A corrupção de Sodoma ficou evidente de maneira especial por meio da impureza sexual aberta. Essa também seria uma característica da nação que cumpriria esse texto bíblico, ou esta profecia. Assim, de acordo com o profeta, pouco antes de 1798, algum poder de caráter satânico surgiria para guerrear contra a Bíblia. E na terra, onde as duas testemunhas da palavra de Deus seriam silenciadas, o ateísmo de Faraó e a luxúria sensual de Sodoma ficariam evidentes. Como essa profecia se cumpriu? Essa profecia se cumpriu de maneira notável na história da França durante a Revolução de 1793. A França se destaca na história do mundo como o único estado no qual, por decreto de uma Assembleia Legislativa, foi declarado que Deus não existe. Toda a população da capital e a maioria dos outros lugares, tanto mulheres quanto homens, dançaram e cantaram de alegria em aceitação desse anúncio. A França também demonstrou a característica que distinguiu Sodoma. O historiador apresenta, em conjunto, o ateísmo e a sensualidade libertina do país. Em íntima associação com essas leis que afetavam a religião, estava o decreto que reduzia a união do casamento a nada mais que um contrato civil de caráter temporário, entre quaisquer duas pessoas que poderiam se envolver e deixá-lo de lado no momento em que assim o desejassem. Em Apocalipse, capítulo 11, verso 8, aparece a expressão onde também o seu Senhor foi crucificado. Isso se cumpriu também na história da França. Em nenhum outro país a verdade enfrentou oposição mais cruel. Por meio da perseguição realizada contra aqueles que se posicionaram em prol do Evangelho, a França crucificou a Cristo na pessoa de seus discípulos. Século após século, o sangue dos santos foi derramado. Enquanto os valdenses entregavam a vida nas montanhas do Piemont pelo testemunho de Jesus Cristo, os albigenses na França davam também um testemunho semelhante. Os discípulos da Reforma, eles foram condenados à morte, com terríveis torturas. Reis e nobres, mulheres de berço de ouro e delicadas donzelas, deleitavam seus olhos com a agonia moribunda dos mártires de Jesus. Os corajosos huguenotes derramaram o sangue em muitos confrontos difíceis. Protestantes eram caçados como se fossem animais selvagens. Alguns descendentes dos antigos cristãos que permaneceram na França do século XVIII, escondido nas montanhas do sul, ainda exaltavam a fé de seus pais. Esses foram arrastados
a uma vida inteira de escravidão nas galés. Os mais refinados e inteligentes dos franceses foram acorrentados em tortura terrível em meio a ladrões e assassinos. Outros eram executados a sangue frio enquanto se ajoelhavam em oração. Seu país, desolado pela espada, pelo machado e pela fogueira, converteu-se em um vasto e sombrio deserto. Mas o pior de todos os crimes ainda estava por vir. O mais atroz dentre os terríveis atos desses horrendos séculos foi o massacre de São Bartolomeu. O rei da França, incitado por sacerdotes e oficiais da igreja, concedeu permissão para o ato. Um sino tocando no meio da noite foi o sinal para o extermínio. Milhares de protestantes, dormindo dentro de seus lares, confiando na honra de seu rei, foram agora arrastados para fora de casa e assassinados. O massacre prosseguiu por 7 dias em Paris. Por ordem do rei, estendeu-se a todas as cidades nas quais havia protestantes. Nobres e camponeses, velhos e jovens, mães e filhos, foram juntos esquartejados. Por toda a França, 70.000 dos melhores cidadãos da nação morreram. E quando essa terrível notícia do massacre de São Bartolomeu chegou à cidade de Roma, o regozijo entre o clero não conhecia limites. O cardeal de Lorraine recompensou o mensageiro com 1.000 moedas de ouro. Sinos tocaram em todos os campanários, fogueiras transformaram a noite em dia, e o Papa Gregório XIII, acompanhado por cardeais e outras autoridades da igreja, seguiram uma longa procissão até a igreja de São Luís, onde o cardeal de Lorraine cantou o Te Deum. Uma medalha foi fabricada para comemorar o massacre. Um padre francês se referiu a esse evento como o dia de tamanha felicidade e júbilo, no qual o Santíssimo Papa recebeu a notícia e se dirigiu solenemente para render graças a Deus e a São Luís. O mesmo Espírito que conduziu o massacre de São Bartolomeu também dirigiu as cenas da Revolução Francesa. Jesus Cristo foi chamado de impostor, e o clamor dos franceses infiéis foi: acabem com o miserável, em referência a Cristo. Blasfêmia e maldade andavam de mãos dadas. E em tudo isso, a França honrava a Satanás, ao passo que Cristo, com suas características de verdade, pureza, amor altruísta, era, entre aspas, crucificado, quando seus filhos eram mortos. O poder ateu que governou a França durante a Revolução e o reinado de terror, de fato travou esse tipo de guerra contra Deus e sua palavra. A Assembleia Nacional aboliu a adoração a Deus. As Bíblias eram confiscadas e queimadas em público. O governo aboliu as instituições da Bíblia, eliminou o dia de descanso semanal e, em seu lugar, as pessoas descansavam a cada 10º dia e ali tinha celebrações profanas. O batismo, a comunhão foram banidos. Frases colocadas sobre os túmulos declaravam que a morte não passava de um sono eterno. Toda forma de culto religioso foi proibida, com exceção da adoração à liberdade. E ao país, o bispo constitucional de Paris se apresentou. Toda forma de culto religioso foi proibida, com exceção da adoração à liberdade e ao país. O bispo constitucional de Paris se apresentou para declarar à convenção que a religião a qual ele havia ensinado por tantos anos era, em todos os aspectos, uma fábula inventada pelo clero, sem nenhum fundamento, nem na história, nem na verdade sagrada.
Em termos explícitos e solenes, negou a existência do Deus, a cuja adoração ele fora consagrado. E por toda a França, onde quer que os habitantes desejassem mostrar que haviam aderido plenamente à Revolução, elas eram motivadas a adorar a deusa da razão. Essa deusa da razão era uma mulher, como representando a razão vencendo a fé e a religião. E quando essa deusa foi trazida para dentro da convenção, o orador a tomou pela mão e voltou-se para a Assembleia e disse: mortais, parem de tremer diante dos trovões impotentes de um Deus criado por seus temores. De agora para frente, não reconheçam nenhum Deus além da razão. Ofereço-lhes sua mais nobre e pura imagem. Se precisamos ter ídolos, sacrifiquem somente a esta. A deusa, depois de abraçada pelo presidente, se assentou em um magnífico veículo e foi levada para a Catedral de Notre-Dame, a fim de tomar ali o lugar de Deus. Foi elevada em um grande altar e adorada por todos os que estavam ali presentes. A Igreja havia começado a obra que o ateísmo estava terminando, conduzindo a França rapidamente à ruína. Ao se referir aos horrores da Revolução, os escritores dizem que esses excessos foram culpa dos reis e da Igreja. Para se fazer real justiça, é necessário atribuí-los apenas à Igreja. O sistema papal havia envenenado a mente dos reis contra a Reforma. O espírito de Roma inspirava agora a crueldade, a opressão que emanavam do trono. O erro fatal que provocou tamanha miséria na França foi a ignorância de uma grande verdade. A verdadeira liberdade só pode ser encontrada dentro dos limites da lei de Deus. Quando Satanás usou a Igreja de Roma para afastar as pessoas da obediência, ele disfarçou sua obra. O Espírito de Deus impediu que seus planos alcançassem plenos resultados. O povo não conectou a consequência à sua causa e não descobriu a fonte de sua miséria. Durante a Revolução, o Concílio Nacional rejeitou abertamente a lei de Deus. E no reinado de terror que se seguiu à Revolução, todos conseguiram ver a operação de causa e consequência. A transgressão de uma lei justa e reta resulta em ruína. O Espírito de Deus, que em seu papel de restrição coloca limites no poder cruel de Satanás, foi retirado de sua maior parte. E aquele que se alegra com a miséria humana recebeu permissão para fazer o que queria. Os que haviam escolhido a rebelião foram deixados agora para colher seus frutos. Crimes encheram a terra. Das províncias devastadas e cidades arruinadas ecoou um terrível clamor de amarga angústia. A França foi abalada como se tivesse sofrido um grande terremoto. Religião, lei, ordem social, família, Estado, Igreja, tudo foi derrubado pela mão ímpia que havia se levantado contra a lei de Deus e contra o próprio Deus. Mas a profecia de Apocalipse 11 não acaba aí. As duas testemunhas fiéis de Deus, mortas pelo blasfemo poder que sobe do abismo, não permaneceriam em silêncio por muito tempo. Depois de 3 dias e meio, ou seja, 3 anos e meio em profecia, um sopro de vida da parte de Deus entraria nessas duas testemunhas e elas ficariam de pé. Em 1793, um decreto havia colocado a Bíblia de lado, sendo aprovado pela Assembleia Francesa. Exatamente 3 anos e meio depois, a mesma entidade adotou uma resolução abolindo esses decretos. As pessoas reconheceram a necessidade da fé em Deus e em sua palavra como fundamento da virtude e da moralidade. As duas testemunhas de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, foram honradas agora como nunca antes.
Em 1804, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira foi organizada, sucedida por organizações semelhantes por todos os continentes da Europa. Em 1816, foi fundada a Sociedade Bíblica Norte-Americana e, desde então, a Bíblia foi traduzida para centenas de línguas e dialetos. Você se lembra de Voltaire? O infiel Voltaire disse certa vez: "Eu estou cansado de ouvir as pessoas repetirem de 12 homens que estabeleceram a religião cristã. Provarei que um homem será suficiente para derrubá-la." Milhões se uniram à guerra contra a Bíblia. No entanto, ela está longe da destruição. Onde haviam 100 cópias nos dias de Voltaire, hoje há 100.000 exemplares do livro de Deus. Nas palavras de um dos primeiros reformadores, a Bíblia é uma bigorna que já desgastou muitos martelos. Tudo aquilo que se constrói sobre a autoridade humana será derrubado, mas as coisas fundamentadas sobre a rocha da palavra de Deus permanecerão para sempre.